Muito bem, olá amigo assinante, estamos começando pela Terceira Via TV Campos, Macaé, Rio das Ostras, mais um boletim do esportes, né? Como você sabe, de segunda a sexta aqui, sempre às 13h30. Abraçando o pessoal de São Francisco, de São João da Barra, de Quissamã, Carapebus, pessoal de Conceição de Macabu, que pela internet acompanha também a nossa programação. E vamos começar logo com as notícias. O Brasil ontem pegou uma moleza, hein? O time do Brasil, se bem que jogou muito melhor do que da primeira partida, do último dia 5, com a equipe da Costa Rica. O Brasil goleou os Estados Unidos por 4-1. Facilmente. Primeiro tempo terminou 1-0 para o Brasil, mais uma vez o gol de Hulk, né? A bola foi cruzada pela direita, bateu na trave ou no travessão, voltou, o Hulk dominou, driblou o adversário e bateu firme de pé direito, que não é o seu forte, fez o primeiro gol da seleção brasileira. 1-0, time dos Estados Unidos, um time que não tem ataque, um time que fez uma campanha ridícula na Copa Ouro, que reúne equipes da América do Norte e também da América Central, da chamada CONCACAF, né? Tanto Estados Unidos quanto o México decepcionaram nesse torneio, nesse campeonato, de forma que a equipe dos Estados Unidos praticamente não incomodou a seleção brasileira no primeiro tempo. O goleiro Marcelo Groi foi um mero espectador. No segundo tempo, o técnico Dunga efetuou diversas substituições, fazendo inclusive entrar Neymar, né, que não vai jogar, como vocês sabem, as duas primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Colocou, então, o Neymar também no jogo, colocou o Lucas mais tarde um pouco, e o Neymar, logo que entrou, fez aquele alvoroço, deu passe de calcanhar, aplaudido pela torcida e tal, aquela coisa toda, e acabou sofrendo um pênalti, uma entrada grotesca do zagueiro dos Estados Unidos, que ainda teve a cara de pau de reclamar, entendeu, da marcação do árbitro. Acabou que Neymar marcou então de pênalti mais um gol do Brasil, enquanto logo depois o Rafinha Alcântara, né, que é filho de Mazinho, que jogou na seleção brasileira, encerrou a carreira no futebol da Espanha. O Mazinho, inclusive, estava lá assistindo a partida, lá nos Estados Unidos. Marcou, então, Rafinha, o terceiro gol do Brasil. E coube Neymar, então, marcar o quarto gol da seleção brasileira. Você está revendo aí os gols, e já nos minutos finais, faltando aí uns 3 minutos para acabar o jogo, então, o Williams acabou fazendo um golaço para os Estados Unidos, hein? Chutou de fora da área, de longa distância. A impressão que se tinha que a bola teria batido em alguém e tirado do lance o goleiro Marcelo Groi, mas não, ele pulou, né? E a bola foi muito bem chutada, embora de longa distância, e a equipe dos Estados Unidos marcou o seu gol de honra. Parecia que tinha vencido a partida. Torcida norte-americana, aqueles caras vestidos de tio Sam, né? Com aquele chapéu, aquela coisa toda, aquela cartola, né? Vibrando e tal, fizeram um gol na seleção brasileira. Bom, 4-1 foi o último amistoso do Brasil antes da estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo, o que vai acontecer no dia 8 de outubro em Santiago do Chile, contra a seleção campeã da Copa América, que é a seleção chilena. Depois a seleção volta para o Brasil e vai jogar com a Venezuela lá no Castelão, lá em Fortaleza, belíssima capital do Ceará. Muito bem. O Botafogo do presidente o presidente Carlos Eduardo Cadu, com o qual nós conversamos aqui no programa de ontem, o Botafogo conseguiu vencer o Paraná ontem no Engenhão de virada 2-1. Começou perdendo, a torcida ficou cabreira, né? O coração do presidente ficou acelerado, mas o garoto Sassá conseguiu virar, marcou 2 gols para o Botafogo, sendo o último gol, ele marcou lá aos 44 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Botafogo, e com esse resultado, o time de General Severianos
de General Severiano, ele se mantém então na ponta do campeonato, né? Seguido pela equipe do Vitória da Bahia. O América Mineiro também voltou ao G4, o Sampaio Corrêa, que estava em terceiro, agora já é quinto. Então, um tal de entra e sai, uma coisa terrível. E o nosso Macaé, hein? Perdeu mais uma. Isso já virou rotina, só que a gente esperava que fosse perder por um placar mais elevado. O jogo foi na Fonte Nova, lá na Bahia, diante do Bahia, que está no G4. Bahia é o quarto colocado do G4, mas perdeu só por 1-0. Mesmo assim, o Macaé está indo em 14º lugar no campeonato, brigando para se afastar da zona do rebaixamento. Deus queira que consiga, porque o Macaé, sem sombra de dúvidas, lutou muito para chegar à Série B. 3 anos consecutivos bateu na porta da Série B, chegou às quartas de final quase da Série C, e agora que veio para a Série B, seria horrível se voltasse. Mas eu acredito que o Macaé vai se manter bem na Série B. Bom, o Sampaio Corrêa, que estava, por exemplo, Sampaio Corrêa perdeu para o América de Natal, também deixou, é o 5º colocado agora, deixou o chamado G4, né? E também lembrando que o Emerson Sheik, ontem à noite, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação se reuniu a tarde toda, entrou noite adentro, para julgar Emerson Sheik do Flamengo. Porque Emerson Sheik deu uma entrevista à televisão na saída do campo de quando o Flamengo foi eliminado pelo Vasco, perdeu por 2-0, perdeu por 2-1, foi eliminado ali na Copa do Brasil, e o Emerson Sheik acabou xingando o juiz, falando coisas que não deveria ter falado, e acabou sendo julgado e pegou um jogo de suspensão. Com isso, o Sheik não vai jogar com o Cruzeiro hoje à noite. O jogo é amanhã, quinta-feira à noite, né, esse jogo lá no Mineirão, tá? E o tricolor, o Fluminense, estará jogando hoje em Curitiba, desfalcado de 6 jogadores. Imagina que desfalcado de ninguém, o Fluminense não está lá grande coisa, está descendo. Imagina desfalcado de 6 jogadores. E o Vasco, desfalcado de 5, vai enfrentar a Ponte Preta lá em Campinas. O nosso Sérgio está até sorrindo ali, porque completa coisa já é difícil, imagina então desfalcado, né? Vamos torcer para o Vasco hoje. Se o Vasco vencer a Ponte Preta hoje, quem sabe, surge aí um ânimo na equipe, né? E o Vasco pode ressurgir das cinzas, né? Que nem a Fênix, né? De repente é isso aí. Bom, e o Sub-23 do Brasil, jogando ontem na França, em Le Mans, acabou perdendo para a seleção francesa de virada por 2-1. Nós estaremos daqui a pouco no segundo bloco. Nós vamos conversar com uma triatleta, a Emily Barcelos, ela que vai embarcar amanhã em companhia do Rômulo Santos para os Estados Unidos, onde vai disputar mais uma competição internacional. Ela tem vários troféus, várias medalhas, ela é realmente sensacional, conversou muito com a gente. Segundo e terceiro blocos de hoje, vamos dedicar a Emily, atleta do triatlo. Rapidinho, segura aí, é pai bola.